Hoje vamos mergulhar em um dos versículos mais reconfortantes e, ao mesmo tempo, desafiadores da Bíblia. Romanos 8:28 ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Essa é uma promessa poderosa, mas muitas vezes incompreendida. Como podemos crer que todas as coisas trabalham para o nosso bem quando estamos no meio da dor, da perda, da doença ou da injustiça? A nossa primeira reação pode ser de questionamento, até mesmo de revolta. Ninguém busca o sofrimento. E a nossa mente humana, finita, luta para conciliar a dor com o amor de um Deus todo-poderoso. Mas é exatamente nesse ponto de incompreensão que a fé encontra seu verdadeiro desafio e sua mais profunda recompensa. Não se trata de uma afirmação simplista de que tudo vai ficar bem no sentido superficial, mas de uma verdade teológica profunda sobre o caráter e os propósitos de Deus. Ao longo das próximas cenas vamos desdobrar essa promessa, entendendo como o Senhor opera, mesmo nas sombras, para um bem maior que transcende nossa compreensão imediata. Para entender Romanos 8:28, precisamos primeiro ter uma compreensão clara do caráter de Deus. Ele não é um tirano distante, que se deleita com o sofrimento humano. Pelo contrário, as Escrituras revelam um Deus que é amor, que é compassivo e misericordioso, e que anseia por um relacionamento com sua criação. Se Ele é tão bom, por que permite o sofrimento? A resposta não é simples, mas passa pela sua soberania e seus propósitos eternos. A dor não é um sinal da ausência de Deus, mas muitas vezes um instrumento em suas mãos para nos aproximar dele, para refinar nossa fé e para revelar verdades que não enxergaríamos de outra forma. É no vale que experimentamos a presença do pastor de forma mais íntima. O sofrimento, embora doloroso, pode ser um catalisador para um crescimento espiritual que a prosperidade e o conforto, por si só, não conseguem gerar. Ele nos força a olhar para cima, a buscar respostas fora de nós mesmos e a depender inteiramente daquele que tem todo o poder. Quando pensamos em Romanos 8:28, a palavra bem muitas vezes nos leva a imaginar o fim da dor, a solução de problemas, a prosperidade imediata. Mas a Bíblia nos mostra que o bem de Deus nem sempre é o nosso conforto imediato. Frequentemente, a dor e o sofrimento são ferramentas de refinamento. Assim como o ourives usa o fogo para purificar o ouro, Deus usa as provações para remover as impurezas de nossa fé e de nosso caráter. Tiago 1:2-4 nos exorta a considerar pura alegria quando passamos por provações, pois elas produzem perseverança, e a perseverança, por sua vez, leva ao amadurecimento e à plenitude. É no cadinho da aflição que aprendemos a depender menos de nossas próprias forças e mais da força de Cristo. É ali que nossas prioridades são reordenadas, nossos valores são testados e nossa verdadeira fé é revelada. Esse processo, embora doloroso, é essencial para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, o objetivo final do bem de Deus. A chave para entender o bem em Romanos 8:28 está em seu contexto, especialmente no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bingo! O propósito supremo de Deus ao permitir e usar todas as coisas é nos transformar à imagem de Cristo. Não é sobre conforto material ou ausência de problemas, mas sobre a formação do caráter de Jesus em nós. O sofrimento tem um papel crucial nesse processo. Ele nos ensina paciência, compaixão, humildade, dependência de Deus. Pense nos grandes personagens bíblicos: José, Davi, Jó, Paulo. Suas maiores lições e seu maior impacto vieram, não da ausência de tribulações, mas de como Deus usou em meio a elas. O sofrimento nos esvazia de nós mesmos para que possamos ser cheios de Cristo, nos preparando para um propósito maior no reino de Deus. A palavra de Deus está repleta de exemplos que ilustram Romanos 8:28. Pence M. Jose, vendido como escravo pelos irmãos, falsamente acusado, preso, que cenário de dor e injustiça. Mas anos depois ele pode dizer a seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje se cumprisse o que de fato ocorreu, salvar muitas vidas. Ou Pensem Joe, ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde. Seus amigos o acusaram.
sua esposa o amaldiçoou. No entanto, no final, sua fé foi purificada, e ele viu a Deus de uma maneira que nunca havia visto antes. Sua dor foi um caminho para um conhecimento mais profundo do Criador. Esses exemplos não minimizam a dor, mas mostram a fidelidade de Deus em usar as situações mais adversas para cumprir seus propósitos, transformando corações e realizando grandes obras. Nenhum sofrimento humano é maior do que o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Ele, o Filho de Deus, suportou a mais profunda dor física, emocional e espiritual. Mas essa dor não foi em vão. Romanos 8:28 encontra seu cumprimento máximo na cruz. Pelo sofrimento de Cristo, a humanidade pôde ser reconciliada com Deus. A maior injustiça e dor resultaram no maior bem para a humanidade, a salvação. Olhar para a cruz nos dá a perspectiva de que o sofrimento, nas mãos de Deus, pode produzir uma glória inimaginável. Se Deus não poupou seu próprio Filho do sofrimento, para um bem maior, isso nos dá a certeza de que Ele também está trabalhando em nossas dores para um propósito que Ele conhece, e que no fim, será para o nosso bem eterno e para a sua glória. Uma das maneiras pelas quais Deus usa o sofrimento para o bem é capacitando-nos a ter mais empatia e a ministrar a outros que estão passando por situações semelhantes. Quando experimentamos a dor, nos tornamos mais sensíveis às feridas dos outros. 2 Coríntios 1:3-4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nosso sofrimento, em vez de nos isolar, pode nos conectar mais profundamente com a humanidade sofredora, tornando-nos instrumentos de consolo e esperança nas mãos de Deus. Ele nos capacita a compartilhar não apenas a nossa história, mas a fidelidade de Deus no meio da dor. Crer em Romanos 8:28 exige fé e confiança plena na providência de Deus. Não é uma fórmula mágica que elimina a dor, mas uma âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade. Significa confiar que, mesmo quando não entendemos o porquê, Deus está trabalhando nos bastidores. É saber que a história não terminou e que Deus está escrevendo um final de redenção. Essa confiança não significa que não sentiremos dor ou que não questionaremos. Mas significa que, no final das contas, nossa esperança não está nas circunstâncias mudarem, mas no caráter imutável de Deus. Essa fé nos permite olhar além do presente, para a eternidade, e confiar que o mestre tecelão está usando todos os fios, inclusive os escuros e os emaranhados, para criar uma tapeçaria linda e perfeita. Diante do sofrimento, há diversas respostas humanas: desespero, amargura, questionamento, ou pela fé, crescimento e esperança. Romanos 8:28 nos convida a escolher a última. Ele nos dá uma perspectiva eterna. O bem que Deus está operando, muitas vezes, só será plenamente compreendido na eternidade. Vivemos em um mundo caído, imperfeito, e a dor faz parte dessa realidade. Mas para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, o sofrimento não é o fim da história. Ele é uma parte do processo que nos prepara para a glória futura, para a redenia e para a restauração completa. Nossas dores atuais não se comparam à glória que será revelada em nós. Essa verdade nos permite suportar o presente com esperança, sabendo que há um propósito maior sendo cumprido. Chegamos ao fim da nossa jornada por Romanos 8:28 e a teologia do sofrimento. A promessa não é que não haverá dor, mas que Deus, em sua soberania e amor, trabalha todas as coisas para o nosso bem, que é a nossa conformidade à imagem de Cristo. Ele usa a dor para refinar nosso caráter, aprofundar nossa fé, nos capacitar a consolar outros e nos preparar para a eternidade. Confie que o Deus que permitiu o sofrimento de seu próprio Filho, para um bem maior, está trabalhando em suas dores, para um propósito que você ainda não compreende plenamente. Que essa verdade traga paz e esperança ao seu coração, mesmo nos momentos mais difíceis. Que você possa descansar na soberania de Deus e crer que Ele está sempre trabalhando por você, para o seu bem e para a glória dele.